Gerson como meia esquerda, fazendo o Kaique jogar mais, e isso tem acontecido nos últimos jogos. O Christian deve ser mantido e, logicamente, o Caio Jorge e o Matheus Pereira. Agora, por que o Christian deve ser mantido, Léo? Porque o Cruzeiro precisa hoje de muita intensidade. A intensidade do primeiro tempo pode responder muita coisa, e até da etapa final também. O Corinthians deve vir com um time mesclado, porque se o Corinthians chegar aqui no Mineirão... Mesclado? Com um time considerado titular, Léo, a chance do Corinthians ser engolido pelo Cruzeiro, como foi aquele 3-0 no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, é muito grande, e o Dorival sabe disso. Então, ele, Léo, assim, até pegando informações de alguns amigos que acompanham o Corinthians, algumas mudanças devem acontecer, alguns jogadores devem ser preservados nesse jogo de hoje, para justamente não ter uma lesão futura. Porque a gente sabe do desgaste que é muito grande. O Corinthians vem de um jogo, só lembrando, muito forte contra o Atlético Paranaense na quinta-feira passada. Um campo muito ruim na Arena da Baixada, tem que ser revisto isso. Um jogo difícil contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, e a gente já viu os jogadores se arrastando em campo contra a Portuguesa. O Corinthians ganhou nos pênaltis, e hoje um jogo também de muita intensidade contra o Cruzeiro. Léo, 14 jogos em cerca de 40 dias o Corinthians fez na temporada. Isso, se a gente pensar no início de temporada, é algo inimaginável. O Cruzeiro precisa aproveitar isso hoje. A intensidade do Cruzeiro, engolir o meio-campo do Corinthians, pode fazer toda a diferença. O Cruzeiro tem mais time, a gente sabe disso, mas tem que colocar em prática. Tem a questão motivacional de ter um Ancelotti no Mineirão, tem a questão da tabela, que o Cruzeiro precisa vencer de qualquer forma, e tem essa questão de parte física, Léo. A intensidade pode responder muita coisa sobre o jogo de hoje. Eu concordo com você, o batidão do Corinthians é pior que o do Cruzeiro, né? Teve menos tempo de recuperação do ano passado para esse, e teve mais jogo, inclusive, porque teve que decidir, né, a Supercopa com o Flamengo. Entrou de férias depois. Agora, Fernando Martins, que também é Miguel, não só o Corinthians chega mais cansado, mas o Corinthians joga sábado, 8h30 da noite, contra o Novo Horizontino, que foi o primeiro colocado do Campeonato Paulista, é o melhor time do interior, em jogo único, valendo vaga no Campeonato Paulista, na decisão do Campeonato Paulista. E a gente sabe que campeonato estadual, pra todo mundo, é aquele rame-rame, mas se tem um campeonato que vale mais que os outros, é o Paulista, né? Porque é mais difícil, os times do interior têm mais estrutura, lá tem 4 grandes, então é um campeonato mais valorizado. Então o Corinthians tá cansado de jogo com a Portuguesa, de sequência de jogos, e o Corinthians tem uma decisão. O Corinthians joga com o Cruzeiro hoje 8 da noite, aí quinta descansa, sexta um regenerativo ali, aquele pijama treino, como diria o Vanderlei, e sábado já tem jogo de novo. Então o Corinthians vai mesclar e deveria mesclar? Com certeza. Eu acho que em termos de prioridade, não tem como a gente... É até uma loucura a gente falar que a prioridade é um campeonato paulista. Mas até porque o Corinthians tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians tá ali no meio, ali, tá no... Hoje é um jogo, vamos lá, um jogo perdível, vamos colocar. Um jogo bônus pro Corinthians. O empate é maravilhoso. O empate é aquele ótimo. quando sai a tabela, você fala assim, ó, esse aqui... Cruzeiro Se fora. perdeu, ok. Um empatezinho, uma vitória... O empate pro Corinthians empate hoje tá aqui no é lindo, lucro, isso é fato. exatamente. Não, uma derrota tá na conta, tá Sim, na tá no conta script. tá no Não é script. absurdo, Enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, desde o ano passado, é complicado mesmo. Exceto com os times lá parte de baixo, lá, né, que o Cruzeiro se complicou, mas ganhou de todos os times grandes. Então é um adversário bem complicado enfrentar o Cruzeiro. Então eu acho que o Corinthians deve priorizar realmente o jogo contra o Novo Horizontino, mesmo porque também ele tem outra prioridade pela frente, que é a Copa Libertadores. Que também vai bater as portas aí. Exatamente. Assim como o Cruzeiro, o Corinthians também está na Libertadores. Agora, o Corinthians tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Tá na 5ª colocação. Então realmente não é uma forçação, é um jogo que, se perder, tá tudo certo. Não joga pressionado. Muda a cotação do dólar. O Corinthians não joga pressionado. E o Cruzeiro tem 1 ponto. O Cruzeiro precisa vencer para ir a 4 pontos e ir pro meio da tabela. Aí ali. muda a cotação até do Bitcoin. Não, vitória do Cruzeiro muda. A cotação do Bitcoin tá até difícil, mas muda. Petróleo, tudo. Deixa eu te falar, muda até a percepção do Trump sobre imigrantes e tudo. Muda tudo. A moeda Cruzeiro vira real. A moeda Cruzeiro é boa, Lu. Essa foi boa. Então, gente, são percepções diferentes para o mesmo jogo. Isso deixa o jogo mais fácil? O Corinthians vir mesclado? Sejamos justos, claro que deixa.
Não é mais fácil, menos difícil, né? Acho que é um termo mais respeitoso. Aumenta a sua chance. E agora também aumenta a obrigação do Cruzeiro. E a responsabilidade também. Porque se vem o Corinthians aí descansado, com o time titular, é um jogo mais difícil. Se vem o Corinthians aí cansado, ainda vai mesclar o time, aumenta a obrigação do Cruzeiro de ganhar. E não venham com essa de, não usa essa expressão que não é obrigação. É obrigação de ganhar sim. Todo jogador, todo atleta tem obrigação de tentar ganhar o jogo ali. Nós temos obrigação de trabalhar melhor todos os dias. Você que tá me ouvindo, é obrigação. Faz parte da nossa vida. Se você não trata como obrigação, você aceita a derrota fácil. Todo mundo que tem plano B não luta pelo plano A. Então tem obrigação de ganhar. O time, nós temos obrigação de ganhar hoje. Obrigação. Agora, se o Corinthians vem mesclar, como é que vem esse Corinthians, hein, Mabi? Eu vou o te time falar do Dorival agora. Júnior. Vai vir misto, viu, Léo? O provável Corinthians... É o mistão do Dorival. É o mistão. Presunto, mussarela ali, vamos lá. Hugo Souza no gol. Pedro Milans, Gabriel Paulista, João Pedro Choca e Fabrício Anrileri. Ranielli, Alan, Breno Bidon e Garro. Vitinho ou Depay. Guinegão ou Pedro Raul. É o provável Corinthians. Olha aí. Vou falar baixinho aqui. O Cruzeiro tem que ganhar. Sim. Não dá pra não ganhar desse time do Corinthians. Olha as laterais do Corinthians. Que é um time muito bem treinado pelo Dorival. Muito bem treinado. Dorival é bom, né? Dorival é muito bom treinador. Olha que curioso, o Ancelotti vem aí hoje, vai estar os dois ex-treinadores da seleção brasileira. Só faltava o Diniz, que tá desempregado, podia ver o jogo também. Porque é o Tite, o Dorival Júnior e o Fernando Diniz. É mesmo. Os caras que passaram na seleção brasileira até a chegada do Ancelotti, né? E o Dorival Júnior realmente na seleção brasileira foi mal e não teve muita paciência com ele ali, né? Não tiveram Não teve mesmo. evolução, né? Mas deram tempo o pra ele, Fernando não. Diniz não. O Fernando Diniz já foi outra coisa. Mas vamos lá, Adro, Oi. aumenta a pressão sabendo que o Corinthians vem com esse time. E você acha que isso pode mexer, inclusive, na escalação? Sabe? Uma coisa é, você vai encarar o Corinthians com os 11 titulares ali, o time do Dorival, o time que ganhou do Flamengo aí outro dia. Então eu vou pensar no Christian, pra ter um meio campo mais pegador, pra ter mais bola, pra mim impor. Não, o Corinthians vai vir mesclado, então o Corinthians deve vir mais atrás ainda, aí eu vou pôr o Arroio. Porque eu vou precisar do cara que dribla, que quebra a defesa ali pelo lado. Na sua percepção, Adro, fosse você o Tite agora. Se fosse eu, o Tite agora, eu entraria com o Christian. Mesmo assim, mesmo o Corinthians... Mesmo com o Corinthians dessa maneira. Porque o time sem o Arroio, tá? Mostrou um equilíbrio maior. Ali com esse meio campo ali com Christian, Lucas Silva, Gerson caindo ali pelo lado esquerdo. Inclusive, o futebol do Kaique cresceu muito. E um outro detalhe, como o Christian estava caindo muito pro lado direito, o William também conseguiu jogar. A ida do Christian pra direita É uma melhorou segurança. o William. Isso, deu mais segurança. Tanto que o William, além da belíssima jogada que ele fez pro segundo gol do Cruzeiro, ele jogou muita bola na última partida, gostando ou não. Porque tem o William também, é outro que a galera pegou, birra, Mas já joga viu, né? muito, lateral direito Tá do louco. Cruzeiro. E, ô Lu, você tem salientado o posicionamento do Gerson do lado esquerdo, que melhorou o Kaique. Porque seria uma lógica aqui falar, mas você põe o Christian, melhora o William, mas você piora o Kaique, porque ele ajudava o Kaique. Só que o Gerson fazendo o lado esquerdo e o Christian fazendo o lado direito, os dois laterais do Cruzeiro ficam bem apoiados. É o que a gente vem falando. O Gerson tem uma característica de ser um meia esquerda e não um ponta esquerda. Muita gente tem confundido. Ele é um meia que joga pela esquerda e muitas vezes acaba arrastando o lateral direito adversário pro meio também, abrindo espaço para ultrapassagem do Kaique. E aí, se o atacante adversário não acompanha, o Kaique toda hora vai livre na linha de fundo, como foi nos 2 últimos jogos do Cruzeiro. Logicamente, essa evolução do Kaique passa pelo retorno do Pichalba, não consigo ter esse sotaque maravilhoso. A evolução do Kaique passa por isso também, mas o Gerson tem essa percepção, a leitura de jogo. Muitas vezes o torcedor olha o Gerson com a bola apenas. O Gerson tá um pouco lento. Não é lento, é característica dele de proteger muito bem a bola. É um de dar falso passe. lento. É um falso lento. Sabe quem são os falsos lentos da história? Zinedine Zidane, Alex, Riquelme. Riquelme. Ô, velho. Ô, Gerson, de nada, tá? De colocar você assim no falso lento com esses Nos anos caras, tá? 50,